etc. depois. Lemos assim, não? Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e divide-os em pedaços e ponha sobre a lenha, porém não lhe meta ao fogo. Eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocar o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu, é boa essa palavra. Verso 27. Ao meio-dia, Elias zombava dele, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, despertará. E eles clamaram em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando do meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Senhor nosso Deus e Pai, estamos na tua casa para te louvar e te exaltar, ó Senhor. Vem falar conosco, vem falar com a tua igreja, vem nos encher do teu Espírito Santo, vem trazer entendimento para a tua igreja. Repreenda agora toda a obra de Satanás, todo o mal. Abençoa, Pai querido, esse casal, essa família. Encha-nos do teu Espírito Santo, que a tua palavra entre no coração desse irmão, que a tua palavra entre no coração desse irmão, que haja restauração hoje nesta casa, que haja restauração hoje nesta casa, que haja restauração hoje nesta casa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma das histórias bíblicas, acredito eu, mais conhecida, não é verdade? E é uma das histórias bíblicas que a gente tem prazer de ler, porque nesse dia o profeta Elias fez o desafio ao povo que tinha abandonado a Deus. E a Bíblia diz que Satanás faz até descer fogo do céu. Ele se transforma em anjo de luz, ele engana. Mas nesse dia, Deus colocou todo o inferno, toda a capetada trancada no Brasil. Não ficou nenhum. Ninguém podia fazer nada. Porque Deus é o Deus que tudo pode. Então, todos nós temos que aprender com essa história. Satanás é nosso inimigo. E ele vai fazer de tudo para que você não tenha um altar na sua casa. Ele vai fazer de tudo para que você tenha um altar quebrado. Para que você não ore, para que você não tenha tempo para ler a Bíblia. Nós estamos perdendo muito tempo com aquilo que não tem importância. Nós estamos desperdiçando o nosso tempo com coisas que não vai levar a lugar nenhum. E eu preciso entender que Satanás vai tentar fazer de tudo para te derrubar espiritualmente. Ele não quer que você ore, ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você louve a Ele, a Deus. Nosso inimigo sabe quando nós estamos levantando um altar. Quando você levanta o altar, quando você está levantando o seu altar, isso quer dizer que você está se preparando para ser abençoado. Você está preparando para ser abençoado. Então, se você está colocando a sua vida no altar, você está preparando para a bênção chegar. Agora pergunta para quem está do seu lado aí, se tem alguém. Você tem um altar na sua casa? Você tem um altar na sua casa para orar, lugar de oração, lugar
lugar de leitura bíblica, ou só tem um local especial para as mídias eletrônicas, para o celular, para a televisão, mas para horário não tem. Então, irmãos, você precisa entender, todos os grandes homens da Bíblia tinham um altar diante do Senhor. Todos, nós vamos ver hoje, todos. Eu quero te mostrar alguns. Amém? Amém? Conversando com outro jeito. Eu não dou conta. Noé tinha um altar diante do Senhor. Gênesis 8, verso 20. Nós vamos ver que Noé tinha um altar diante do Senhor. Lá na sua casa tem que ter um altar. Porque quando o altar está quebrado, o que você vai fazer? Noé edificou um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu um holocausto sobre o altar. O que você vai fazer quando o seu altar estiver quebrado? Se o seu altar estiver quebrado, qual a sua primeira atitude? Irmãos, esse texto aí, como a gente sabe, foi quando Noé saiu da arca, não foi? Né? Agora eu te pergunto, Noé ficou 150 dias aproximadamente dentro da arca. Irmão, diz a Bíblia que ele levou 2 animais, um de limpo de cada espécie, 2 animais de cada espécie. Deus enviou para ele ali. Isso quer dizer que Noé preparou a oferta e antes de entrar na arca, senão ele tinha desintegrado, ele tinha matado uma espécie de animal. Quando você chega dentro de casa, você traz a sua oferta, não apenas essa financeira, essa aqui é fácil. Eu quero ver você oferecer sua vida. Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Você tem que entregar o seu caminho ao Senhor. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi procurar um local para construir um altar. A segunda coisa que Noé fez, ele buscou lá dentro animal limpo para oferecer no altar. Então você precisa procurar um local na sua casa e falar: é aqui que eu vou orar todo dia, é aqui que eu vou buscar todo dia. Já falei que eu gosto muito daquele hino do pastor Lucas, quando ele diz lá: hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei com tudo o que me pediu, mas você não foi. O autor estava dizendo: olha, Deus naquele dia foi lá onde você orava todo dia. Como você não foi, aquele dia era o dia que Deus tinha preparado para te abençoar. Talvez o culto que você não está frequentando, o dia que você não está vindo à igreja, o momento que você não está querendo vir, que você está indisposto, por causa do problema, eu não sei, quem sabe está cansado ou não, é nesse dia que Deus tem a bênção para você. Irmão, você tem um altar na sua casa, ore todo dia, leia a Bíblia todo dia. A sua vida é um altar. Lembra do que Billy Graham falou? Eu falei aqui muitas vezes. As Bíblias que o povo lá fora está lendo, é eu e você. O sermão que o povo lá está prestando atenção, é eu e você. A sua vida é um sermão, a sua vida é um testemunho vivo do que Deus está transformando na sua vida. Conserte hoje a sua vida diante do Senhor, restaura seu altar. Nós sabemos no Filipe, eu quero comentar sobre aquilo que Elias fez. Voltar aqui no texto de Elias. Então Abraão tinha um altar, Gênesis 22, 9. Abraão tinha um altar, Noé tinha um altar, saiu da arca, procurou o local para oferecer, levantou o altar, ofereceu um sacrifício. Interessante o que Deus falou, quando eu esqueci de comentar com você, de quando Noé ofereceu o sacrifício. Imagina só, irmãos. Como é que é a cena? A arca se abre, uma terra toda restaurada,
quem sabe o capim começando a brotar, começando o verde brotar. Noé procura um local, limpa, pega as pedras, faz um altar, busca lá dentro da arca um cordeiro, um animal limpo e oferece ali em holocausto. E diz a Bíblia em Gênesis, quando Deus aspira aquela oferta, Deus fala: não vou destruir o homem mais, porque ele é mau Deus da sua concepção. Eu não vou fazer isso com o ser humano mais. Com água não. Sabe por quê, irmãos? Deus então gostou do que Noé fez. Deus gosta quando você o adora. Olha aqui em Gênesis 22:9. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou o altar em cima da lenha. Bom, todos nós conhecemos essa história. A gente sabe, irmãos, que o altar de Abraão estava quebrado. Abraão é o pai na fé, mas quando o seu filho nasceu, uma rachadura brotou do seu altar. Quanto mais aquele menino crescia, mais a rachadura no altar crescia. Um dia Deus viu que a atenção não era mais para ele, era para o filho. Então Deus faz uma prova com Abraão. Pega teu filho, teu único filho, e vai lá em Moriá, nos montes que eu vou te mostrar, e lá você vai oferecer seu filho em holocausto. Abraão parte com seu filho, Isaque com a lenha nas costas, tipificando Cristo. Assim como Cristo carregou a cruz, Isaque carregava a lenha. Chegando lá na frente, que deixou os animais, deixou os criados, Isaque falou: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, cadê o cordeiro para sacrifício? Já pensou o que é Abraão? Eu queria estar lá para escutar essa história que Abraão contou, que não está na Bíblia. A Bíblia tem um resumo que diz: Deus proverá para si meu filho cordeiro. Mas Abraão deve ter contado a história todinha para ele, porque Isaque era jovem, Isaque se submeteu, não foi amarrado, Isaque subiu em cima da lenha. Isaque foi colocado lá em cima voluntariamente. Você tem que se voluntariar para fazer a vontade de Deus. Então Abraão estava colocando o seu filho em primeiro lugar. A Bíblia diz em Mateus 6: buscai, pois, em primeiro lugar a família, né? Depois a igreja, depois o Senhor. Não é assim? Não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vêm em segundo. Eu li aqui no Salmo 127 no começo: se o Senhor não edificar a casa, em bom trabalho que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. Inútil você levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhaste, trabalhaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, fruto do vento seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando for pleiteado junto às praças, junto à cidade. É o que diz o Salmo 127. Então eu preciso entender que eu preciso deixar entender que o meu lar não está de pé porque eu sou bom, é porque Deus está nele. O meu casamento está de pé, é porque o Senhor está nele, faz parte dele. A minha aliança não é com a minha esposa, é com Deus. Eu vou honrar o compromisso que eu fiz com ela, porque eu tenho uma aliança primeiramente com Deus. E o mesmo vale para ela, para comigo. É por isso que eu não preciso me preocupar. Então a sua aliança você fez é com o Senhor. Restaura ela hoje. É hora de refazer. Abraão pegou o seu bem maior e colocou no altar. Qual é a coisa que você tem melhor? Talvez está acontecendo alguma coisa semelhante na sua vida. Algo que está vindo em primeiro lugar. Abraão colocou em ordem a lenha, colocou o filho, né? Lenha é combustível, né? O que é combustível na nossa vida? Não é a oração? Qual é o combustível que te mantém de pé? Não é a oração? Ora, busca o Senhor. A melhor forma de consertar a nossa vida, irmãos, é meter lenha no fogo.
Está fazendo um churrasco e a carne não quer sair, o que acontece? A gente faz junto a brasa. Você começa a abanar. Você precisa entender que esse processo não é fácil. Ore, busque ao Senhor. Você tem um altar e você tem um compromisso com o Senhor. Primeiro na sua vida é a sua fé. Tudo vem depois. Prova disso é o livro de Jó. Primeira coisa na vida de Jó é a fé. Tudo vem depois. Jó não perdeu um bem material. Jó não perdeu apenas um carro. Jó não perdeu apenas riqueza. Ele perdeu toda a sua família. Ele perdeu 10 filhos. Ele perdeu toda a sua riqueza. Ele perdeu toda a sua saúde. Mas ele não perdeu o seu bem maior, que era a sua fé. Tem gente que perde um probleminha pequenininho, quer seja na vida sentimental, financeira, e ele desaba. Falei aqui de manhã que o servo de Deus, por mais que a sua vida não seja boa, não seja como você quer, servo de Deus, que ama a Deus, jamais pode reclamar comigo, jamais pode falar: minha vida não é assim, 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 a sua vida é maravilhosa, a minha vida é boa, eu sigo ao Senhor, o meu Deus é bom, não falta nada, Deus está me abençoando, vamos servir a Deus também, porque vale a pena. Agora, se eu chego ímpio, fico chorando, fico reclamando, você vai falar: eu servi a Deus, queria esse cara, não vai. Se não é Deus dessa mulher, não vou não. As pessoas lá fora, irmãos, acham que a sua vida é boa. Sabia? A maioria acha que a minha vida é boa. E ela é. Pode melhorar? Pode. Claro. Mas não é ruim. Tem gente que queria estar no meu lugar. Tem gente que queria estar no meu lugar. Tem gente que queria estar no seu lugar. Tem gente que queria estar passando o que você está passando. Parente, o irmão do nosso vizinho aqui está com uma doença quase que terminal. Não sei se melhorou ou não, né, Sônia? Mas tá, do mesmo jeito. Né? Queria estar no nosso lugar, porque a vida dele está por um fio. Ou Deus desce e faz um milagre, ou então o fim é certo. Para de reclamar, conserta seu altar, irmãos. Aproveita a vida que você tem. Tem uma coisa que o Roberto Justo disse aqui no Brasil: falou assim: agora não temos 2 vidas para viver. Uma para ensaiar e a outra para viver. Não dá. Você só tem uma vida só. Eu já passei do meio-dia já. Por às vezes passou da tarde. Por quê, irmão? Já passou do meio-dia. Eu já fui mais de 50. Irmão, não dá para reclamar, não. Tem que aproveitar a vida. Tem que aproveitar. Tem que viver a vida com prazer e alegria. Não importa se vai ser um mês ou se vai ser mais 50 anos. Mas eu preciso valorizar o que Deus me deu. O meu altar está em Cristo. Eu vou parar de olhar para os lados. Parar de olhar para o que eu não tenho. Gideão também preparou o seu altar. Eu não sei que muita gente não gosta da história de Gideão. Lá em Juízes, capítulo 6, verso 18. Por que eu falo? Eu não sou muito chegado na história de Gideão, porque Gideão era um cobarde. Mas Deus usa até cobarde. Deus abençoa até um cobarde. Juízes 6, 18. Rogo que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e te deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Gideão foi escolhido no momento de dificuldade e ele livrou Israel. Gideão tinha muito medo dos midianitas, mas era um homem que tinha um altar. Era um homem que no começo tinha um altar diante do Senhor. Foi escolhido por Deus e ele fez o que era preciso na sua época. Depois, por causa dele, houve um problema em Israel. Mas, se você tem um altar, você foi escolhido pelo Senhor. Gideão, ele foi guiado em tudo.
até na batalha contra os midianitas. Deus está provando, olha, quando eu quero dar a vitória, é eu que vou dar a vitória. Gideão, se não me engano, desceu lá no rio com 32 mil pessoas, não foi? Quantos sobraram? 300 pessoas. De 32 mil homens, Deus deixou 300. E Deus está falando, olha, quando eu vou dar a vitória, eu não preciso de um exército. Com um só eu dou a vitória. Sabe quando Davi estava ali, vendo o povo de Israel sendo derrotado por Golias, um rapaz chegou, passou vergonha em todo mundo. Porque um rapaz, com a funda e com o cajado, venceu o gigante. Você pode vencer o seu problema, não importa se é um vício, se é problema no casamento, na família, você pode vencer. Amém. Olha só, 1 Crônicas 21, 25, é a história de quando Davi, ele comete um erro, ele faz o censo em Israel, e alguma coisa boa não acontece. Davi então faz um altar. 1 Crônicas 21, 25, Davi deu a Ornã, por aquele lugar, a soma de 600 ciclos de ouro. Ele chegou ali no altar e ofereceu nele holocausto, sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Davi era homem de Deus, não sabia. Olha, eu errei, eu falhei. Eu tenho que construir um altar. E quando ele construiu, assim como na época de Elias, o fogo do céu caiu. Quando você consertar o seu altar, as coisas vão dar certo. Olha que Elias é 1 Reis 18, versículo 30, Elias diz assim, olha, disse Elias, achegai-vos a mim. Quando ele viu que os profetas de Baal não deu conta, achegai-vos a mim. Pega a sua família e fale, minha família, vamos chegar até mim, vamos servir a Deus agora. Vamos fazer a vontade de Deus certinho. Irmão, vamos servir ao Senhor. Todo o povo já chegou a ele, e Elias restaurou o altar que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel, dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel será o seu nome. E aí Elias continua. Até que ele clama ao Senhor e cai fogo do céu, como caiu no caso de Davi. Hoje nós, servos de Deus, irmãos, a gente tem um altar em casa. A igreja deve estar com o altar em ordem. O seu altar, irmão, tem que estar em ordem. Para que Deus venha e te responda. Tem que haver arrependimento. Tem que haver conversão em nossa vida. A gente acha que arrependimento e conversão é só quando a gente aceita Cristo. Aquele ali você se converteu no caminho errado e agora passou a servir ao Senhor. A conversão diária na nossa vida é quando eu erro, eu tenho que me arrepender e pedir perdão ao Senhor. Se eu magoei a minha esposa, eu tenho que chegar lá e pedir perdão para ela. Se eu ofendi o Derson, o João, eu tenho que ir lá chegar nele e pedir perdão. Não adianta eu vir no altar para não. Primeiro, eu conserto com a pessoa. Depois, se ela não quiser, eu vou falar com Deus. É assim que a Bíblia diz. Eu preciso oferecer o melhor para o Senhor. Eu tenho que dar o meu melhor. Lembra do caso de Caim e Abel? Não fizeram um altar também? Ao cabo dos tempos, Caim trouxe uma oferta da terra. Uma terra amaldiçoada. Mas não foi por isso que ele foi recebido. Ao passo que Abel trouxe das primícias da sua ovelha, do seu rebanho. O texto lá em Gênesis capítulo 4 diz que olhou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ao passo que para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus não olha porque você está deixando aqui. Deus é o primeiro que está ficando aqui. Você, irmão, que é servo de Deus, que não oferta, não dizima, não consagra, acha que não precisa, que isso é coisa do passado, do Velho Testamento, não tem importância, não precisa nem trazer. Mas saiba de uma coisa, ou você entrega a sua vida para o Senhor, para fazer a vontade dEle, para viver de acordo com a vontade de Deus,
Ou então você está perdendo seu tempo? O que você tem para oferecer hoje, igreja? O que você está oferecendo? Quando você se casou, levanta a mão, cara. Pega uma cobaia ali mesmo. Deu trabalho. Você ofereceu alguma coisa para a Jéssica? Ofereceu? Eu não vou perguntar, porque senão você vai passar vergonha. Mas em particular você deve ter prometido alguma coisa para ela. E antes de prometer aqui no altar, né, Jéssica? E antes de chegar aqui, você tem que convencer a bendita lá. É ou não é? Irmãos, as moças hoje estão se desvalorizando. Eu fico triste de ver as moças hoje. Começa a namorar com o rapaz aí, daí uma semana vai para a cama com ele. Na minha época, levar o mulher para a cama dava um trabalho, menino. Você tinha que comprar um lote, construir uma casa, mobiliar ela todinho, falar com o pai, falar com a mãe, falar com o vô, falar com a sogra, falar com todo mundo para ver se deixava, para depois casar. Não era assim, Zé? Aí isso que as mulheres tinham valor. Hoje em dia não tem mais. Então, mas se você prometeu, cumpra agora. Cumpra o que você prometeu ao Senhor. Para Ele, não para mim. Onde é que estão as suas falhas? Onde é que você tem falhado? Muitas pessoas estão assim, ó. De segunda a sexta eu sou crente, certo de Deus? De segunda a sexta, eu pensei que eu falei errado. De segunda a sexta, xinga, reclama. Xinga a mulher, o filho. Né? Fala o que deve e o que não deve. No domingo, com uma roupinha bacana, vem para a igreja. Ou no sábado. E quando ora, alguns pegam a Bíblia, ora e quer que caia fogo do céu. Não vai funcionar assim, não, irmão. Vai não, jamais. A coisa é diferente. Você já leu Isaías 59, versículo 2? A mão do Senhor está encolhida. Todo mundo cita só essa parte. Isaías 59, verso 1. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Coloque Isaías 59, 2 para ouvir. Mas, sempre tem o mais. Toda vez que você vê o mais na frase, que foi falado no anterior, não tem tanto valor. O que interessa é só vir depois do mais. Ó, Miguel, você é um filho maravilhoso, você é um filho bom, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Baseado nesse texto aqui, você pode orar e jejuar até Jesus voltar, que Ele nunca vai te ouvir. Nunca! Primeiro, confessa seu pecado. Arrependa, Senhor, eu pequei, eu falhei, eu quero mudar minha vida. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, mentimos, a verdade nos negamos. Chega no altar e fala, Senhor, lembra da história publicando do pecador? Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Talvez o publicano citou seus erros, olha, eu faço, talvez eu seja que nem esse fariseu falou mesmo, mas tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados, me dá força para mudar de vida. Irmão, você precisa de arrependimento. Conversão. Elias falou, Senhor, até quando vocês encoxeareis entre dois senhores? Se Baal é Deus, sirva ele. Se nosso Deus, o Deus de Israel é Deus, então sirva ele. Não dá para você servir a Deus e servir o mundo. 1 João não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando você colocar a sua vida no altar e servir a Deus for a sua vida, seu casamento vai ser abençoado, sua esposa vai ser abençoada, Deus vai restaurar a sua vida. Como é que está seu altar aí, hoje? Como é que está seu relacionamento com a sua esposa, com seu marido? Como é que você tem tratado? Eu vi um comentário e tem coisa na Bíblia que se você levar o pé da letra, ninguém vai ser salvo.
Você tem que tomar cuidado, vigiar o que você está falando. Está na hora de quebrantar um pouquinho mais seu coração, não? Está na hora de quebrantar um pouquinho mais a sua vida. Se arrepender, parar de ser tão arrogante, achar que é melhor que o outro. É tão ruim quando você acha que as pessoas acham que é melhor que o outro. E eu me lembro, na década de 90, 2000, principalmente na época que o Cazuza era vivo, correu para tudo quanto é lado, não teve jeito. Foi em tudo quanto é lugar, não deu jeito. Quantos outros fizeram a mesma coisa? Nada. Irmãos, arrependa-se. Não faça como o rei Asa. E quando no final da sua vida ficou doente nos pés da Bíblia, na sua enfermidade, ele não procurou o Senhor. Não é errado procurar os médicos, é até aconselhável. Eu te aconselho, se você precisa do médico, procure o médico. Mas é errado não procurar o Senhor. Asa não procurou o Senhor. E ele morreu doente nos pés. Se quebrando a sua vida, passa. Volta-se àquele cristão que era fervoroso. 1 Coríntios 10:10. Não murmureis, para que não seja destruído pelo destruidor. Para de murmurar, para de reclamar. Você não tem a vida dos seus sonhos, mas que a sua vida é melhor do que antes era. Amém? Vamos ficar em pé. Conserta seu altar hoje. O que está faltando para restaurar o seu altar? Se você quer o seu altar restaurado, venha na frente agora.